Joaquim da Silva Xavier, ou simplesmente Tiradentes. Este mineiro, nascido em 1746, entrou para a história como um herói nacional. Tiradentes, assim, ele foi um líder, né, de um movimento social que teve, que foi a Inconfidência Mineira, né. Este movimento tinha como lema a igualdade e a fraternidade, que eram lemas já da Revolução Francesa, né. Então, num primeiro momento, ele liderou um movimento que lutou contra quê? Lutou contra o poder da própria coroa portuguesa, que na época era representado pela rainha Dona Maria, né? Que subia muito os impostos, eles pagavam impostos, taxas altas de tudo que ganhavam, do lucro que tinham, né? E também pelo ouro, né? Que comercializavam, que produziam, os impostos eram muito altos. Então esse movimento visou o quê? A redução desses impostos. Consequentemente, a coroa se revoltou, né, com este movimento. E os líderes dessa revolução, né, da Inconfidência Mineira, desse movimento, foram banidos do Brasil. A maioria ganhou como pena a banição do Brasil. Mas para ele foi dada outra sentença, que foi a forca, né? A independência do Brasil ocorreria apenas em 1822, 30 anos após sua morte. Num primeiro momento ele foi conhecido como rebelde, né, naquela época ali, 1788 a 1789, esse dia foi considerado o dia da morte de um rebelde, assim ficou conhecido. Com o decorrer dos anos, ali no segundo período, mais ou menos na época da ditadura militar, mudou-se esse conceito. Não era mais a morte de um rebelde, né? Foi considerado um herói para a história do Brasil. Ele passou a ser considerado um herói para a história do Brasil. A professora Janine Saldanha explica que o reconhecimento veio mais de 150 anos após a morte, por enforcamento. Essa nova ideia que se teve do Tiradentes como um herói, ela aconteceu após a independência do Brasil, já no período da ditadura militar, 1965. Ali houve outro reconhecimento dele. Depois desse contexto, então, né? E neste período, daí, esse dia ficou conhecido, né, como o dia 21 de abril, passou a ser considerado o dia que marcado assim por um herói. Ele passou a ser visto como um herói.